Olha, muitas notícias importantes, mas eu quero chamar a atenção para um destaque que acaba de chegar, inclusive, nossa produção monitorando, inclusive, a imprensa norte-americana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje, no jardim da Casa Branca, que o presidente Lula pode ligar para ele quando quiser. Olha só a declaração de Donald Trump, vou abrir aspas. Vamos ver o que acontece. Eu amo o povo brasileiro, fecho aspas, essa afirmação do republicano Donald Trump. Foi questionado por alguns jornalistas, mas disse que o presidente brasileiro pode ligar para ele quando quiser. E aí a gente precisa analisar as falas das autoridades brasileiras, né, que mencionaram que os Estados Unidos não queriam negociar. Agora, a partir dessa declaração, o que a gente pode esperar do presidente do país? Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila, já está preparado a postos. Dávila, seja muito bem-vindo, ótima noite a você, excelente sexta-feira, primeiro dia do mês, que seja um agosto muito especial para todo mundo. Queria a sua análise e reflexão sobre esse posicionamento de Donald Trump. Foi questionado por alguns jornalistas no jardim da Casa Branca e ele, daquele jeito tradicional, muito tranquilo, mas que talvez queira dizer mais do que essa resposta, dizendo que Lula pode ligar quando ele quiser. O que a gente pode esperar do presidente brasileiro? Talvez um pouco de receio com aquelas projeções de que, a depender do tom da conversa, Trump poderia deixá-lo em uma situação desagradável. O que a gente pode esperar, Dávila? Boa noite, Caniato, boa noite, Kobayashi, boa noite, Beraldo, e boa noite a nossa querida audiência. Primeiro, é um grande gesto, é um gesto para a abertura do diálogo. Agora, é importante saber como o presidente Lula vai reagir a esta dica de Donald Trump nos jardins da Casa Branca, anunciando que o presidente brasileiro poderia lhe telefonar. E aí precisam analisar duas coisas, Caniato. Primeiro, o tom de voz e da conversa. Se tiver cordialidade, se tiver disposição para a abertura de negociação sobre as tarifas, será muito bem recebido, eu entendo. Então, o que nós precisamos saber agora é medir as palavras, o tom das palavras e, principalmente, mostrar a abertura do Brasil para negociar e não retaliar. Esse me parece o recado principal que deveria ocorrer nesta primeira ligação do presidente Lula para o presidente Donald Trump. É um jeito de dizer assim, olha, vamos esquecer um pouco as coisas do passado, vamos olhar para frente e, olhando para frente, estou aberto a negociar as questões tarifárias e não tocar em nenhum assunto político. Porque todos os argumentos políticos utilizados pelo presidente Donald Trump, Caniato, é apenas para encobertar essa questão das relações comerciais. Por isso, vamos ignorar as questões políticas, focar nas questões comerciais de maneira objetiva, mostrar a disposição do Brasil para negociar e, assim, aplainar o caminho para uma discussão mais técnica. Aí sim, com o vice-presidente da República, com o secretário de Comércio norte-americano, com o secretário da Fazenda, aí vai para o segundo escalão, ou seja, ministros e pessoas técnicas, não só do Departamento Comercial, mas do Itamaraty. Mas para isso, a ligação é importante para aplainar o caminho, tirar a política da frente e focar nas questões comerciais. É isso. A notícia de abertura de Os Pingos nos Is, uma informação que chegou há pouco, Donald Trump dizendo que o presidente brasileiro pode contatá-lo, pode ligar quando quiser para tratarem das questões, obviamente, que envolvem o tarifaço. Deixa eu só retomar um ponto, a gente já está conectando o Cristiano Beraldo, também Nelson Kobayashi vai participar com a gente. Agora, Dávila, quando você menciona a necessidade de uma conversa em tom amistoso, protocolar, duas lideranças de países importantes, é preciso considerar que um lado pode se surpreender com o posicionamento do outro, né? Seria mais adequado, na sua colocação, que eles tratassem dos aspectos comerciais da decisão tomada pelos Estados Unidos. Ok, talvez o presidente brasileiro apresentasse alguma contrapartida, oferecesse aí alguma coisa que os Estados Unidos pudessem avaliar. Mas não existe o risco também de Donald Trump puxar uma questão política, questionar esse cenário que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e, a partir de um questionamento desse, não poderíamos ver um cenário de esgarçamento das relações? Porque uma palavra mal colocada
pode mudar completamente o rumo dessa conversa, né? Exatamente, Canhato. Por isso que precisa ser uma conversa muito cuidadosa e muito diplomática. No sentido que, se Donald Trump fizer isso, Lula tem que ter a serenidade para responder: olha, presidente Trump, no Brasil existe divisão dos poderes. E nessa divisão dos poderes, quem está julgando o presidente Bolsonaro é a Suprema Corte brasileira. E como chefe do Poder Executivo, eu não tenho nenhuma ingerência sobre a Suprema Corte, como o senhor também não tem nenhuma ingerência sobre as decisões da Suprema Corte americana. Então, em relação ao julgamento do ex-presidente Bolsonaro, eu não posso fazer nada. Aliás, se eu tentar fazer alguma coisa, é um ato inconstitucional, assim como seria no caso do senhor tentar interferir num julgamento da Suprema Corte. É ou não é? Então, vamos voltar para as nossas negociações comerciais, porque eu não quero que o americano pague mais caro nos produtos brasileiros e nós, brasileiros, não queremos ser penalizados por essas tarifas. Então, eu acho que é uma coisa que beneficia ambos os povos, tanto os americanos quanto os brasileiros. E eu entendo que o senhor, como chefe de Estado dos Estados Unidos, assim como eu, como chefe de Estado do Brasil, queremos o melhor para ambas nações. E a melhor coisa para os nossos dois povos é não ter barreiras comerciais, porque tarifa é imposto, e imposto pesa no bolso, tanto do americano como do brasileiro. Agora tem mais uma declaração, nessa mesma coletiva ali improvisada, isso é muito tradicional, o presidente atende aos jornalistas que lá estão e ele acaba respondendo rapidamente esses questionamentos feitos pelos repórteres. E aí, a repórter questionou sobre a tarifa de 50% e ele disse o seguinte, vou abrir aspas para o presidente norte-americano: as pessoas que estão comandando o Brasil fizeram a coisa errada. Fecho aspas, mais uma declaração de Donald Trump a essa jornalista que fez os questionamentos em relação ao tarifaço imposto ao Brasil. Cristiano Beraldo ao vivo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Estamos repercutindo e interpretando o posicionamento de Donald Trump, que há pouco disse que o presidente brasileiro pode ficar tranquilo, pode ligar para ele quando quiser, mas ele reforça que as pessoas que comandam a nação estão fazendo coisas erradas para tentar justificar a tarifa imposta a muitos produtos brasileiros. Beraldo, como a gente deve avaliar esse quase convite feito por Donald Trump? Avaliar que Donald Trump está correto, Canhato. Boa noite a você, boa noite ao Dávila, ao Kobayashi, boa noite à nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Canhato, o presidente disse o óbvio, porque ele foi atacado diretamente, frontalmente, pelo presidente Lula em diversas situações desde que anunciou o aumento de tarifas em relação ao Brasil. O governo brasileiro, de fato, reagiu da pior forma possível. E é claro que preocupa Donald Trump o fato do Brasil ter se colocado como porta-voz de ideias amalucadas para favorecer a China e a Rússia nessa disputa com os Estados Unidos. É o Brasil fazendo o papel de bobo, e fazer papel de bobo não condiz com o papel de um presidente, de um líder de uma nação, de um estadista. Agora, o presidente Donald Trump, ele também é conhecido pela sua frieza. Ele falará com o presidente Lula com a maior tranquilidade e dominará a conversa, eu não tenho a menor dúvida disso. Ele não tem nenhum tipo de problema em falar sobre assuntos espinhosos e com pessoas que ele não gosta. Aliás, precisamos lembrar que foi Donald Trump que foi visitar a Coreia do Norte e ter uma reunião com o ditador da Coreia do Norte para tentar encontrar ali uma forma de caminhar de maneira mais pacífica com a Coreia do Norte. Então ele não se acovarda diante de situações difíceis. Agora, baseado no que o Dávila nos trouxe, eu queria lembrar que essa política tarifária dos Estados Unidos, do presidente Trump, não é uma política tarifária pontual, é uma política tarifária geral. Ou seja, fazer negócio com os Estados Unidos custará mais caro. Isso é um ponto comum agora. E, além disso, é preciso observar a situação econômica dos Estados Unidos, que enxerga com bons olhos, apesar da dor, mas enxerga com bons olhos a perda de força do dólar, porque isso tornará os Estados Unidos mais competitivo. A inflação, numa determinada medida,
também é um remédio amargo, doído, mas que a longo prazo pode trazer efeitos positivos para o governo americano e para a população americana em geral. Nelson Kobayashi também ao vivo com a gente. Koba, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Inclusive, Koba, a partir dessa informação que nós trouxemos há pouco, é preciso lembrar também que nessa semana havia uma informação que o presidente da República, o presidente brasileiro, tinha a intenção de ligar para Donald Trump. Só que havia um receio de que ele fosse destratado e que Donald Trump tratasse ou colocasse outros aspectos para eles discutirem para além das questões comerciais. Leia-se Justiça Brasileira, STF, redes sociais, Jair Bolsonaro, enfim. Donald Trump, quando disse que Lula pode ligar quando quiser para ele, não está condicionando a conversa aos temas que o presidente brasileiro quer tratar. Ou seja, se quiser conversar comigo, tem que estar preparado para falar de tudo. É mais ou menos isso, Koba? É nesse caminho. Boa noite, Caniato, boa noite ao Dávila, ao Beraldo, a todos que nos acompanham aqui nos Pingos nos Is, sempre um prazer estar com vocês. Em relação a esta possível ligação entre Lula e Trump, qualquer assunto pode ser assunto em se tratando do presidente americano, principalmente. É claro que o presidente Lula já tinha dado aquele aceno de que poderia falar com o presidente americano desde que limitado o assunto às questões comerciais. Interessantemente, nesse sentido, a intenção do presidente Lula, quando em todas as outras ocasiões em que ele tem a oportunidade de falar a respeito do presidente americano, ele não se limita a questões comerciais. Pelo contrário, ele fala de muitas outras questões, chama o presidente americano de imperador do mundo, fala a respeito de uma proximidade do presidente americano com o fascismo, faz críticas pessoais ao presidente americano. E agora, na conversa, segundo o que a gente viu nos dias anteriores, o presidente Lula quer se limitar às questões comerciais. Não dá para acreditar, principalmente se tratando de Donald Trump, que já armou algumas arapucas lá no Salão Oval, alguns líderes mundiais, inclusive aquela cena a mais famosa dessas ocasiões com o presidente Zelensky, da Ucrânia, em um encontro que foi ali meio de última hora também, meio desarranjado, enfim, e que gerou um grande constrangimento. Eu não duvido que essa ligação, ainda que seja uma ligação privada, seja gravada por qualquer dos lados, depois explorada politicamente, porque a gente está falando de um presidente imprevisível, o presidente americano. E aí vai caber agora ao presidente brasileiro saber como lidar com isso. Porque a reação do presidente, do chefe de Estado, foi tão firme de que ia retaliar, de que ninguém manda aqui no Brasil, de que não tem conversa, e de que o Brasil é quase que do mesmo tamanho dos Estados Unidos e que não tem vira-latismo por aqui, enfim. Como é que vai sentar agora para negociar e fazer um acordo? Tentar evitar agora essas empresas que não entraram naquelas 700 exceções? Vai ser uma conversa muito interessante. Eu acho mesmo que o Lula vai terceirizar, delegar esta ligação para o Geraldo Alckmin. Que daí, se tiver arapuca, já fica com o vice, ele não se vê numa situação de constrangimento. Esse é um ponto interessante, deixa eu até explorar com o Dávila. Dávila, na hipótese do presidente brasileiro, sei lá, não se sentir à vontade, ou evitar esse confronto, ou uma situação constrangedora, há uma etiqueta, né, quando a gente fala das relações internacionais. Um presidente não pode transferir a responsabilidade para o vice falar com o presidente. Aí seria vice com vice, né? E eu só quero também trazer para a nossa audiência a informação que o presidente brasileiro disse, compartilhou com um jornalista americano do New York Times, uma longa entrevista publicada ao New York Times, dizendo, olha, nós tentamos contato, mas ninguém quis atender, querendo dizer que há muitas tentativas de negociar o tarifaço, adiar, diminuir, enfim. Então, a informação do presidente brasileiro para a imprensa norte-americana é que eles tentaram, mas não foram respondidos. Você, Dávila? Caniato, a tentativa no passado de falar com o presidente americano era um jogo de cena. Na verdade, Lula, desde o início, não quis negociar seriamente com os Estados Unidos. Lula quis cacifar politicamente
o anúncio das tarifas para uma vitória política e para se contrapor principalmente a Jair Bolsonaro, no sentido de que as tarifas são uma espécie de castigo à nação brasileira imposta pela família Bolsonaro, e que ele, como defensor da soberania nacional, chefe de Estado, tem que defender os interesses do Brasil. Então, esse primeiro round, o interesse era explorar politicamente a questão das tarifas. Agora, com o anúncio das tarifas, tem um segundo round dessa luta. E o segundo round dessa disputa é a negociação comercial. Ou seja, agora é hora de discutir detalhes técnicos sobre tarifas, barreiras não tarifárias, para que nós possamos manter boas relações comerciais com o nosso segundo maior parceiro comercial, que é os Estados Unidos. Então, agora começa uma negociação mais técnica. A vitória política já foi contabilizada, tira isso da frente e nós temos que partir para uma negociação técnica e comercial. Por isso, esta ligação só será atendida pelo presidente norte-americano se for feita pelo presidente Lula, como você bem disse, na etiqueta diplomática. Jamais o presidente ia aceitar uma ligação com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O que pode acontecer é, depois dessa ligação do presidente Lula para o presidente Trump, aplainando o caminho, dizendo que está aberta a negociação e não caindo em nenhuma casca de banana política, justamente dando uma resposta explicativa de como funciona o sistema constitucional brasileiro e que o presidente da República não tem nenhuma ingerência no processo de Jair Bolsonaro, é mostrar que nós queremos virar a página, sentar à mesa e negociar as questões comerciais, isolando a tal da variável política. A variável política foi importante no primeiro round. Agora, o segundo round é outra história. Então, é esta atitude madura e esperada de todos nós brasileiros, do chefe de Estado brasileiro. Agora tem que se comportar como chefe de Estado. Tem que sair do palanque, não é candidato, não é exploração política eleitoral. Agora é hora de focar nos interesses nacionais. E os interesses nacionais, hoje, são, acima de tudo, tentativas concretas para evitar o tarifácio de 50%, aplainar o caminho para que nós tenhamos relações comerciais com os Estados Unidos, como sempre tivemos no passado, como um dos grandes parceiros comerciais do país. Esta é a atitude madura, como nós já falamos aqui, do adulto na sala. Agora é hora do adulto da sala, acaba a exploração política e vamos focar no que é essencial para ambos os países. Talvez seja, ou seria uma conversa muito mais de apresentação, né, Beraldo? Com temas genéricos, sem se aprofundar, sem tratar de detalhes em relação a isso, aquilo, enfim. Muito mais para sinalizar que o país estaria aberto a ajustar questões, caminhar para achar um entendimento para as duas nações, enfim. E aí, como disse o Dávila, aí entregando essa conversa mais técnica, se não para o vice, para ministros e pessoas designadas pelos dois presidentes. Agora, várias mensagens aqui, Beraldo, de pessoas da nossa audiência, usando aquela célebre frase do personagem daquele seriado Carga Pesada. É cilada, Bino. Você não acha que... Daí o Dávila fala de casca de banana. Ao longo dos últimos meses, o presidente brasileiro fez uma série de declarações mencionando Donald Trump, mencionando os Estados Unidos. Você acha que não dá para passar uma borracha nisso? Mas você acha provável que o presidente americano resgatasse algumas dessas coisas ou não é perfil do Donald Trump? O Canhato, não é perfil de uma conversa entre dois presidentes. A gente precisa compreender o contexto de uma conversa como essa. Não é uma cilada, é uma conversa que é técnica no sentido da tecnicidade da relação entre nações, entre líderes de país. Há um protocolo a ser seguido e há, ou deveria haver, pelo menos no caso do Brasil, um corpo diplomático de pessoas que conhecem o tipo de repercussão que houve para cada uma das declarações feitas pelo presidente brasileiro em relação aos Estados Unidos e ao governo Donald Trump. Portanto, esta ligação ela tem que ser objetiva. Não adianta se ligar para o presidente norte-americano para dizer, e aí, tudo bem? Quer dizer, não é conversa de bar, né? O presidente brasileiro
ele adora dizer que vai resolver tudo na mesa de bar, revelando ou reforçando um perfil bastante característico dele, que inclusive rendeu um pedido pessoal dele para que fosse suspenso o visto brasileiro para um repórter deste mesmo New York Times a quem ele concedeu uma entrevista, revelando um aspecto realmente autoritário do atual presidente brasileiro, e isso está também ali no briefing que o presidente norte-americano recebe em relação a quem é Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, Caniato, a expectativa que deve haver é que esta é uma ligação que será dura por causa do presidente brasileiro, mas ela é necessária para quebrar um gelo que não pode existir, dada a importância dos Estados Unidos no mundo, dada a importância dos Estados Unidos para o Brasil e dada a posição de fragilidade que o Brasil tem, porque é incompetente e irresponsável, ou pelo menos tem sido governado por incompetentes e irresponsável uma boa parte do tempo, desde a redemocratização, e agora ele tem que se colocar no seu lugar, ciente das suas forças, ciente dos seus argumentos, ciente daquilo que ele tem a oferecer, mas também sabendo de forma muito clara o que é que ele quer do governo americano. Agora, Koba, em uma negociação com os Estados Unidos é preciso destacar para a nossa audiência que nós, claro, estaríamos do lado mais fraco. O que nós poderíamos oferecer? Qual contrapartida o Brasil poderia mencionar a Donald Trump para tentar, se não reverter, atenuar uma taxa de 50%? Porque há interesses também dos norte-americanos, né? A gente viu uma extensa lista de exceções e essa lista já dá o tom de alguns interesses dos Estados Unidos. Mas há itens que serão taxados, e curiosamente serão taxados, mas fazem parte do dia a dia do consumo do americano. E há quem faça a seguinte leitura: esses itens que continuarão sendo taxados poderão ser utilizados como moeda de troca, inclusive para atender talvez interesses dos Estados Unidos. É sabido, pelo menos daqueles que mexem com combustíveis, o Beraldo até pode reforçar essa informação, que há um interesse do mercado de etanol americano em participar mais do mercado brasileiro, só que os impostos são muito altos, né? E aí há muitas negociações que podem tratar de alguns itens em especial. Você acha que o presidente tem que já descer as cartas e apresentar talvez um combo que possa inclusive abrir os olhos e surpreender Donald Trump? Olha, Caniato, tem muito o que pode ser negociado. Você citou essa questão do etanol, a gente vê lá nos Estados Unidos a forma do refrigerante mudando para usar inclusive açúcar da cana-de-açúcar, que é o que o Brasil tem. A gente viu nessa semana a discussão toda sobre as terras raras, que aqui no Brasil tem com fartura, né? Seria o terceiro maior produtor do mundo, e isso é muito importante, inclusive para a utilização e para agregar, é necessário para muitos componentes de tecnologia que interessa a empresas americanas. Então tem uma série de questões que podem ser utilizadas, a questão do petróleo, tantas coisas que podem ser conversadas. Por isso é que eu divirjo aqui dos colegas, excepcionalmente, em relação à ordem de negociação, que eu acho que o caminho inicial da conversa com os Estados Unidos é técnico. É justamente com aquilo que pode ou não ser de interesse do Estado americano e do Estado brasileiro, para que depois de um alinhamento técnico que está sendo liderado aqui no Brasil pelo vice-presidente Geraldo Alckmin com as autoridades americanas, depois disso, com já um acordo meio azeitado, meio bem encaminhado, é que pudesse haver ali um encontro, uma ligação entre o presidente Lula com o presidente americano. Porque se depender do presidente Lula falar de pronto o que pode e o que não pode ser negociado, a gente vai estar numa situação complicada. A gente viu aí mesmo sobre essa questão das terras raras que o presidente nem sabe direito do que se trata. Imagine só ele tratando a respeito disso com o presidente americano de pronto, sem um escopo técnico preparado, já bem dialogado com as autoridades americanas. Então, tem muito que pode ser negociado. Só que isso tudo que a gente está falando está dentro daquilo que pode ser dito, daquilo que pode constar num papel, daquilo que pode constar em um acordo, pode ser objeto de uma coletiva de imprensa, pode ser amplamente falado. Mas tem também alguns pontos de um acordo que seria
um ponto implícito, vamos dizer assim, que é justamente um recuo do Brasil em relação a tudo que vem sendo dito pelo presidente Lula na relação com os BRICS e com a China, e as críticas acirradas e constantes do presidente brasileiro em relação à hegemonia do dólar e tudo aquilo que ele vem falando e com destaque falou na cúpula dos BRICS. Isso não constaria, imagino eu, de um termo público de acordo, mas seria certamente um ponto implícito do que pode ajudar o Brasil chegar a um acordo com os Estados Unidos. Você fala em ponto implícito, mas, Dávila, uma porção de analistas entendem que o que estaria por trás, ou uma das principais motivações de Donald Trump seria justamente uma insatisfação com as estratégias adotadas pelos BRICS ou a maneira como os países enxergam a necessidade de utilizar, se não uma moeda, uma unidade de pagamento para substituir o dólar, enfim. Há essa tese e essa teoria. Se o presidente brasileiro ajustasse o seu posicionamento, ou pelo menos modulasse o discurso para não parecer uma figura tão radical, principalmente quando a gente fala das estratégias do BRICS, isso poderia alterar o curso das coisas? Com certeza. É por isso que é preciso atuar nessa ligação, Koba. É mais importante nesse momento. É uma ligação política, não é para tratar de itens da pauta, é uma ligação política justamente para desanuviar a disputa comercial com o Brasil. Ela tem uma coisa atípica de todas as disputas comerciais de Donald Trump com o restante do mundo. Aqui, ela está encoberta pela pauta política. Em nenhum outro país se discutiu política. Discutiu a questão comercial. Olha, vocês têm um grande déficit com os Estados Unidos aqui, ou superávit com os Estados Unidos, nós precisamos equilibrar essa balança, por isso eu estou emitindo tarifa. Esse é o argumento básico de Donald Trump com os demais países. No caso do Brasil, isso não é verdade. Primeiro que nós temos uma balança deficitária com os Estados Unidos. Então não é uma questão comercial, é uma questão política. Por isso, a ligação tem que tratar dos temas políticos no sentido de desanuviar, tirar do caminho, botar entre parênteses, Canhato, questão de Rússia, BRIC, dólar. E o presidente Trump vai ter que fazer a mesma coisa com Lei Magnitsky, Bolsonaro, tira tudo assim, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar sobre o que um país pode vender para o outro, com menor barreira comercial, para pesar menos no bolso do americano e do brasileiro. Isso é bom para os dois países. Afinal de contas, somos dois grandes países da América Latina, do continente americano. A gente tem que tratar de temas genéricos, cordiais, para dizer que essas divergências políticas estão colocadas de lado nesse momento para tratar, para focar na discussão das questões tarifárias. Esta é a atitude política para desanuviar, inclusive, a discussão técnica. Porque o problema de começar uma discussão técnica com nuvens carregadas da política é que elas podem poluir logo à frente. Daqui a pouco vai dizer assim, não, a Lei Magnitsky é contra a soberania nacional. Aí começa a fazer uma tempestade na Lei Magnitsky, acaba a conversa. Ou o Supremo conclui o julgamento de Jair Bolsonaro, e o presidente Trump chega a falar assim, esse julgamento é lawfare, perseguição política, não sei o quê, então aquele negócio agora vai ter tarifa de 100%. E aí acaba. Então, assim, a gente tem que, nesse momento, desanuviar a agenda política, focar na questão comercial, e isso mostra que os dois chefes de Estado sabem a hora de colocar uma questão política, mas não vai deixar que a questão política polua a relação bilateral de dois países que têm uma relação bicentenária. Aliás, a relação dos Estados Unidos e do Brasil é uma relação bicentenária. Então, assim, não dá para jogar toda essa relação bicentenária na lata do lixo, porque um quer ficar discutindo soberania, Lei Magnitsky, e o outro quer ficar discutindo o lawfare sobre o Jair Bolsonaro. Isso não pode ser um obstáculo para manter relações cordiais, principalmente comerciais e diplomáticas, entre essas duas grandes potências da América. Então, a ligação ela é importante para dar o tom. Olha, vamos colocar de lado as questões políticas e vamos focar nas questões comerciais. Não entrar em nenhum detalhe. Aliás, nenhum dos dois presidentes sabe nada sobre a questão, detalhe de questão comercial. Então, deixa o caminho aberto para uma negociação técnica. Agora, fica muito difícil negociar tecnicamente
quando a relação entre os dois chefes de Estado está muito poluída pelas questões políticas.